Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Finanças com Fé. Ensinamentos bíblicos e práticos sobre finanças. Esta é uma série de mensagens simples e práticas sobre como cuidar do dinheiro à luz da Palavra de Deus. Lição 32. Sociedade de sucesso só com valores alinhados. Você já pensou em entrar em uma sociedade? Pode ser com um amigo, irmão ou até com alguém da igreja. Mas antes de juntar forças, junte valores. Hoje vamos falar sobre com quem você deve ou não se associar e o que a Bíblia ensina para evitar prejuízo espiritual e emocional. Em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículos de 14 a 17, lemos: Não se juntem com descrentes para trabalhar com eles, pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Como podem Cristo e o diabo estar de acordo? O que é um cristão e um descrente têm em comum? Que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o templo de Deus vivo, como o próprio Deus já disse: Eu vou morar e viver com eles, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. E o Senhor Todo-Poderoso diz: Saiam do meio dos pagãos e separem-se deles, não toquem em nada que seja impuro, e então eu aceitarei vocês. Em Gênesis, no capítulo 13, Abraão e Ló estavam juntos. Eles dividiram os campos onde pastoreavam os seus rebanhos. Imagino que inicialmente funcionava muito bem, pois Ló respeitava o tio Abrão, não tinham muito gado e, com isso, tinha pasto para todos. Mas, à medida que os negócios prosperavam, começaram os conflitos entre os pastores de Abrão e de Ló. Normalmente, é na fase de prosperidade que começam os conflitos. Nesse caso, Abrão tomou uma decisão sábia. Preferiu arcar com a perda e separar a sociedade antes que a situação piorasse. Deus abençoou a decisão dele e mostrou que os valores dele são diferentes dos valores que nós muitas vezes buscamos com tanto esforço. Abrão também nos ensina que, se for para manter a paz e seguir os valores de Deus, separar é melhor do que insistir. Eu já tive a experiência de várias sociedades. Sou casado, o que já é uma sociedade. Além da compra de uma chácara e um terreno em conjunto com um irmão para construirmos nossas casas. Também participei como sócio em algumas empresas. Algumas experiências foram muito boas e outras nem tanto. Sempre é um desafio. A partir do momento que você entra em uma sociedade, você precisa dividir as decisões, abrir mão, pensar no sócio, como ele vai pensar e reagir com aquilo que você decide, faz e como você trabalha. É muito importante ter as coisas bem conversadas e escritas, para deixar claras as expectativas e compromisso das partes. A parte boa é que se pode unir forças, habilidades, recursos financeiros e ter a possibilidade de trocar ideias antes de tomar decisões. É um dividir de carga. Também, normalmente, a possibilidade de melhor encaixar o descanso, não fica tão preso ao trabalho. Aplicação prática. Então, antes de entrar numa sociedade, pense bem. Será que não dá para sustentar sua família sem entrar numa sociedade? E se você começar menor, será que não consegue sozinho? Mas,
se você insistir na ideia da sociedade, a questão é: com quem eu posso fazer uma sociedade? Primeiro ponto: evite sociedade com descrentes. Os valores vão entrar em conflito. 2 Coríntios, capítulo 6, deixa claro que se você é um seguidor de Cristo que busca viver conforme a palavra de Deus, não deve se associar a pessoas incrédulas. Não devemos nos associar com descrentes ou pessoas que têm outros padrões e valores de vida, pois os conflitos serão inevitáveis. Os valores são diferentes, mesmo que no início possa parecer tudo bem, mas com o tempo aparecem as divergências. Qualquer ligação com incrédulos tende a diminuir o nosso amor ou mudar a direção da nossa caminhada com Deus, e é um jugo desigual. Os cristãos não podem estar ligados aos descrentes de um modo que afete sua pureza moral. Ponto número 2. Mesmo entre cristãos, avalie o caráter do potencial sócio e os valores dele. Se há uma boa sintonia entre vocês, mesmo a sociedade entre cristãos pode gerar grandes conflitos. Infelizmente, a relativização de princípios bíblicos e éticos, a natureza humana, ambição, egoísmo, etc., afetam os relacionamentos e podem criar grandes crises. Também temos que considerar a complexidade de administrar um negócio, onde muitas vezes não é pelo certo ou errado, mas a visão pode ser diferente. Tudo isso pode destruir a amizade e muitas famílias. Converse tudo com transparência e coloque no papel. Ore pedindo a direção e confirmação de Deus. Peça conselhos de pessoas experientes, alguém que conheça todos os envolvidos. Se for casado, seu cônjuge deve estar em pleno acordo. E nunca faça isso com pressa. Tome tempo de avaliar o assunto com profundidade. Lembre-se, tudo que você tem pertence a Deus, inclusive os negócios. Desafio: união sem sintonia vira confusão. Hoje, o desafio é: antes de se associar, ore, avalie com calma, que sua sociedade glorifique a Deus e preserve a sua paz. Que bênção ter você com a gente hoje! Finanças com Fé, ensinamentos bíblicos e práticos sobre finanças. Esta série foi escrita por Mirta e Horst Kröger e gravada na voz de Fabrício Rocha, no estúdio da HCJB A Voz dos Andes, em Curitiba, Paraná. Você pode encontrar os nossos contatos no site www.hcjb.com.br. Se este episódio tocou seu coração, compartilhe com alguém. Pode ser a semente que muda uma vida. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio.